Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Irmãos, hoje é o nosso segundo dia, né? Do curso, dentro daquela grade que nós disponibilizamos para os irmãos. Sejam então, mais uma vez, todos bem-vindos aí. Vamos fazer uma oração, irmãos, para iniciar então nossa aula de hoje. Vou ver sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, a Tua direção, para que possamos estudar a Tua palavra e assim, ó Deus, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, crescer, ó Deus, no conhecimento daquilo que o Senhor mesmo revelou e que assim possamos estar cada vez mais preparados para Te servir e para glorificar o Teu santo nome. Obrigado pela vida de todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, cada um fazendo, ó Deus, o seu esforço, na dedicação, depois ainda de um dia de trabalho, que o Senhor renove as nossas forças e nos anime segundo a Tua bondade. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Hoje, na nossa primeira parte aqui, do curso de liderança, a aula de introdução ao estudo bíblico, são 3 aulas, né? Hoje é a nossa primeira. Então a ideia é apresentar aí de um modo geral uma visão panorâmica do estudo bíblico, da divisão e consequentemente aí te incentivar a estudar um pouquinho mais no sentido de aprofundar aí no estudo da palavra do Senhor. Essa primeira aula ela vai falar um pouquinho sobre a história da Bíblia, né? Para quem está com a apostila aí, é a página 16, se não me engano, confirma para mim. Inicialmente eu convido você a abrir lá no Salmo 19. Para meditarmos um pouquinho neste Salmo. Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí a leitura que farei. Livro dos Salmos, o Salmo de 19, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, o Salmo 19 é um salmo didático, né, para nós, porque ele apresenta de um modo claro uma divisão quando se trata da revelação de Deus. O nosso Deus sempre se revelou desde o início, desde a criação, falando diretamente ao homem,
Quando nós vamos lá para Hebreus, nós já estudamos isso também várias vezes, que Deus se revelou de muitas maneiras, né? Primeiramente aos pais, ou aos patriarcas, onde ele falava diretamente com cada um deles, com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, com Isaac, por aí vai. Depois ele falou pelos profetas, né, que vai de Moisés é a transição, até Malaquias ou João Batista, dependendo da transição que você queira dar. E nos últimos dias não falou pelo Filho. E houve um período, então, principalmente esses chamados dos patriarcas, que Deus se revelava aos homens, se revelava aos seus, porém nós não tínhamos nenhum registro, né, daquilo que Deus havia falado aos seus. Esse registro só foi ser feito por Moisés, quando Deus chama ele e começa então a contar a história para que Moisés registre o livro do Gênesis, né? Então o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, são os livros de Moisés, e então até Moisés você não tinha registro. Existe um estudo, né, vamos assim dizer, relacionado ao livro de Jó, porque o livro de Jó ele vai ser contemporâneo de Abraão, né? Então é provável que esse livro de Jó tenha alguma situação já, essa história seja conhecida. Nós não temos necessariamente o autor, né, de modo claro, mas também as pessoas acreditam que essa seja uma história depois registrada, muito tempo depois do que de fato aconteceu. Nesse período, como que se fazia então para que as pessoas soubessem o que a Bíblia, o que Deus queria que o seu povo seguisse dentro dessa história da Bíblia? Era justamente através da tradição oral. O que Deus falou para Adão foi passado para Sete, foi passado para os seus descendentes, foi passado assim sucessivamente, até chegar em Moisés, para que a gente tenha o registro. Porém, a revelação de Deus já é evidente desde o início, e é isso que o Salmo 19 diz. Do verso 1 ao verso 7, ele fala sobre a revelação especial, que nós chamamos, que é a revelação por meio das obras criadas, tanto pela própria figura do homem, quanto por toda outra obra da criação, o céu, o cosmos, todas as coisas. Tudo isso revela Deus. Então, a revelação geral, melhor dizendo, né? A revelação geral refere-se a toda essa expectativa relacionada à criação de todas as coisas, desde o cosmos até das mínimas coisas. E depois do verso 7 ao verso 14, nós vemos o Salmo referendando a respeito da revelação especial. Essa sim, é a revelação especial, que é a revelação da vontade de Deus e que depois foi registrada. Então aqui é sinônimo, né? Nós vamos ver aí vários sinônimos sobre a revelação especial de Deus. Você tem a lei, você tem testemunho, você tem preceito, você tem mandamento, você tem o temor, você tem juízos. Tudo isso são sinônimos, refere à mesma coisa, a palavra revelada de Deus. E aí as características, né, dessa palavra, né? Que é perfeita, que é fiel, que é reta, que é pura, que é limpa, que é verdadeira, por aí vai. Os benefícios, né, que ela faz: restaura a alma, dá sabedorias aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre e é totalmente ou igualmente justas. Então nós vemos que o Salmo 19, ele fala da revelação geral, a revelação da criação, e trata da revelação especial, que é aquilo que Deus falou, e que depois de um determinado momento também começou a ser registrado. Esse processo de revelação é chamado de inspiração. Então, a palavra ou a vontade de Deus foi, a partir dos profetas, dado de um modo inspirado, né? E principalmente quanto do registro dessa revelação. Hoje nós podemos dizer que existe inspiração? Não, hoje não, uma vez que a revelação terminou em Cristo Jesus, nós não temos mais inspiração. Nós, dentro da teologia, nós chamamos de iluminação, que é o processo quando eu e você se depara diante das Escrituras Sagradas para estudá-la. O próprio Espírito Santo, então, me ilumina para que eu compreenda aquilo que, sob
ou debaixo da inspiração, alguém registrou. Tá? Da revelação, que pode ter acontecido, como nós vimos no caso de Moisés, muitos anos, séculos, milênios antes do acontecido propriamente. Tudo bem? Então, dentro da história da Bíblia, a Bíblia é o registro, né, e a reunião de todos os escritos inspirados, né, por Deus, mesmo que já tenha sido revelado há algum tempo atrás. E isso é fechado. Né, esse período de revelação já foi fechado. E nós vemos aqui, portanto, no Salmo 19, essas duas distinções. Nós já estudamos Hebreus, como eu já disse, já estudamos em Romanos, que também apresenta perdão, o fato de que a revelação de Deus pode ser vista tanto de uma perspectiva da revelação geral, criação, ou na perspectiva da revelação especial, Sagradas Escrituras. Tudo bem até aqui? Uma das questões, quando a gente estuda a Bíblia, e até na prática, né, essa questão dos termos, né, a revelação, a inspiração, a iluminação, né, e a própria unção, né, é muito comum você ver muitas pessoas, ainda no dia de hoje, pedindo a unção do Senhor. Senhor, unge agora o pastor, que ele vai pregar, e que o Senhor possa ungir o teu servo. Teologicamente falando, essa oração ela não tem efeito. Porque a unção também, dentro da perspectiva bíblica, ela está relacionada a alguns ofícios, né, que recebiam a unção para exercer determinado ofício dentro de todo o período aí bíblico, em especial no Antigo Testamento, que era o rei, o sacerdote, o profeta. Mas muitas vezes a gente usa o termo unção hoje de um modo errado, mas a gente tolera muitas vezes porque coloca como sinônimo de iluminação. Senhor, ilumine o teu servo para que o teu Santo Espírito então faça com que ele fale daquilo que já foi revelado, inspirado, né? E homens que foram ungidos na função de profetas, né, tal, ou reis e tudo mais, acabaram revelando. Então, são termos importantes que no estudo da Bíblia faz diferença, e principalmente na hora da prática também, na hora do ensino para a igreja, são termos que acabam confundindo muita gente e que é importante pelo menos você ter uma noção do que se trata. Sim, hoje, né? Por exemplo, eu escrevi um comentário sobre Romanos. O pastor Everton, puxa vida, olha só, foi inspirado. Não foi. O inspirado é o texto bíblico, é o texto sagrado. Toda a interpretação, o estudo de hoje, mesmo seja no sermão, simplesmente oral, ou através de um comentário, é fruto da iluminação do Espírito Santo de Deus. Quando você pega, por exemplo, na história, você pega João Calvino, o maior sistematizador das Escrituras. Ele é um cara iluminado, né? Só que a iluminação, então, é uma ação específica do Espírito Santo, concedendo inclusive a capacidade de interpretação e de aplicação, mas não tem nada a ver com a inspiração. Por isso que a interpretação pode ser errada. E é por isso que ela é passível de debate, é passível de estudo, é passível de concordar ou não concordar. Agora, com a inspiração não tem como, porque aí é algo que nós cremos que veio diretamente de Deus. A própria palavra de Deus diz que ela é inspirada. A própria palavra de Deus vai dizer que o Senhor separou pessoas específicas para esse tipo de tarefa, para esse tipo de função. Tá? Então, desse modo, nós chegamos aí à Bíblia como uma coletânea, né, de 66 livros, onde nós vemos e entendemos como comunidade judaico-cristã que são os livros que foram inspirados por Deus. Então aí você tem essa divisão de Antigo Testamento, que serve para tratar aí das escrituras do Antigo Testamento, e 27 livros no Novo Testamento para definir as escrituras cristãs. Um texto aí, dois textos na verdade, abra lá, né? O primeiro texto, 2 de Pedro, o verso 1, verso 21, até respondendo aí ao Bruno, né? Então vamos lá, irmãos, abriu lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso
21. Alguém lê para mim? Ótimo, então veja. A própria Escritura revela que nesse processo, né, do registro da revelação, Deus é que conduziu o homem, separou esses homens inspirados para registrar justamente a vontade do Senhor. É lógico que dentro desse processo da inspiração, irmãos, o próprio Deus, ele respeita a característica, né, daquele que está sendo inspirado. Você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, que era extremamente culto, e você compara os escritos dele com o escrito de Pedro, né, que era um homem simples, um pescador, você vai ver que há diferenças literárias, né, e utilização de palavras, tal. Você pega no Antigo Testamento Isaías, né, que era de dentro da corte, e você pega, vamos lá, Amós, que era boiadeiro, boieiro, você vê diferenças, né, no estilo e até mesmo na questão de vocabulário e tudo mais. Porém, nós cremos que, independente disso, de Deus preservar as características de cada instrumento, aquilo que foi registrado é justamente o ensino que Deus quer passar para o seu povo. Portanto, a inspiração não é que é feita pelo Espírito Santo, não é uma atitude mediúnica. Assustou? Mas é isso mesmo. Porque uma atuação mediúnica, o Chico Xavier lá recebe o Espírito, baixa a cabeça lá, meu amigo, e escreve 300 mil páginas ali, sem sair. O cara está possesso, né? E aquilo que ele escreve não é nada dele, ele escreve absolutamente aquilo que o demônio lá, o espírito, dependendo da sua crença aí, não sei, né? Está falando para o cara. A inspiração bíblica, ela não é uma atividade mediúnica, ela é uma ação do Espírito Santo sobre aquela pessoa, mas ela respeita todas as características do próprio indivíduo, né? Então, se o cara tem um nível acadêmico igual a Isaías, ele vai escrever dentro do vocabulário, dentro do nível acadêmico que Isaías tem. Se o Espírito Santo vem inspirar o Amós, o boieiro, ele vai escrever de acordo com a linguajar do cara lá e, né, o conhecimento dele. Se ele vai pegar Pedro, se ele vai pegar Paulo como instrumento inspirado por Deus, ele vai respeitar suas qualidades, as suas características, o seu conhecimento acadêmico, tá? Então, cuidado de confundir inspiração com atividade mediúnica, não é, tá? O Espírito Santo, ele vem sobre os homens, mas ele não muda, né, a razão, a qualidade, as características desse homem. Perfeito, perfeito. Você vê, Paulo talvez é muito mais influenciado pela cultura grega, né? E João fica muito mais preso a essa cultura cíclica do judaísmo. E não só isso, às vezes, no registro das escrituras, até o pessoal fala, mas tem alguns erros. Era o profeta Malaquias, ele falou que era Isaías, né? Então, até essa situação está dentro do sistema normal. Mesma coisa eu falo aqui uma citação de um texto e dou o endereço errado. Naquela época eles não tinham nem endereço, a Bíblia não era dividida por capítulos e muito menos por versículos. Então o cara tinha que falar de cabeça, tá? Então essas situações não prejudicam essa ação da inspiração. E assim nós chegamos então a esses 66 livros, né, 39 no Antigo, 27 no Novo, inspirados por Deus através de homens santos, né? E depois você pega lá também 2 Timóteo, né, capítulo 3, que vai declarar, que era o segundo texto que eu pedi para você abrir aí, 2 Timóteo 3, 16.
Só a primeira parte aí. Diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? E aí fala da utilidade dela, o objetivo dela e tudo mais. Mas então a própria Bíblia, ela referenda a ideia de que ela veio através da inspiração de Deus. Um grande exemplo, talvez o exemplo mais vivo, né, seja o caso de Apocalipse, quando você vê o próprio Jesus revelando, mas João escrevendo. Né? Ele vai recebendo, mas segundo a perspectiva de João. Não é um ditado necessariamente. Né? No caso lá de Moisés, nós acreditamos que Deus ditou. Mesmo porque Moisés viveu milênios depois, ele falou, escreve aí o que eu tenho para te falar. Como que foi as coisas? Aí, tudo bem. E existe uma outra situação, que ainda está dentro da inspiração, que é o chamado de cooperação. Né? O que é isso? Abra lá em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas vai dizer assim, ó. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois do quê? O que está escrito aí? De acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então nós vemos aqui que no caso de Lucas, ele foi inspirado, mas mediante o seu estudo acurado, a sua pesquisa, conversando com as pessoas que viveram, lendo os registros dos outros apóstolos, ou seja, fazendo uma pesquisa acadêmica, né, segundo um método científico da época, interrogando as pessoas, fazendo entrevistas, né, falando com um, falando com o outro, e a partir daí, então, registrando de um modo ordenado, cronológico, né, toda a história relacionada ao Evangelho. E também toda a história relacionada à igreja, ao início da igreja cristã, o livro de Atos. Tá? Então, você tem aqui o caso de Moisés, Deus ditando a ele. Você tem o caso dos profetas, que através dos seus sonhos, suas visões, registravam aquilo que ele tinha visto. Você tem o caso dos apóstolos, que registram daquilo que viveram, daquilo que testemunharam. E você tem a cooperação, que nós chamamos, que é também o exemplo aqui de Lucas, que é o fruto de uma pesquisa de campo, né, e de interrogatório e tudo mais. Mas, independente dessa metodologia, a Bíblia apresenta tudo isso como sendo fato, algo inspirado e direcionado por Deus. E aí nós chegamos numa das doutrinas que é essencial para a nossa fé, que é da inerrância das Escrituras. Já tinha ouvido falar, né? Inerrância, o que é isso? A inerrância das Escrituras é a doutrina que diz que a Bíblia não contém erros no que tange a revelação do plano de salvação. Quando você vai estudar a Bíblia, e esse é o nosso tema aqui, você tem basicamente duas escolas. A primeira escola chamada de alta crítica, né? E a segunda escola chamada de crítica textual. O que diz a autocrítica? A autocrítica ela é uma escola então de estudo da Bíblia que se coloca, como o próprio nome já diz, acima das Escrituras. Então ela vai investigar as Escrituras de uma perspectiva puramente científica. Então ela vai deixar de lado qualquer perspectiva sobrenatural. Por exemplo, a Bíblia fala que Maria se achou grávida do Espírito Santo. O que a autocrítica vai falar?
Impossível. Maria pulou a cerca. Um soldado romano abusou dela. José, coitada, já foi abusada, não quis deixar ela mal falada. Aí inventaram essa história de Espírito Santo. É igual a história do boto, né, no Amazonas. Tá? A menina engravidou, para não falar que a menina recebeu alguém na casa dela, inventa a história que o boto veio, fez o serviço e pronto, acabou. Então a autocrítica, ela vai quebrar toda a perspectiva sobrenatural, e tudo aquilo que então tem sobrenaturalidade, ela vai tentar responder de uma maneira com um modo que despreze isso. A ressurreição, a própria morte de Cristo, e tudo. E a crítica textual é aquela que vai estudar a Bíblia, mas numa perspectiva submissa, abaixo. E aquilo que a Bíblia coloca como mistério, que você não tem uma explicação lógica racional, vai ficar no campo da sobrenaturalidade. Agora, isso não quer dizer que a Bíblia contém erros. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Aí, dentro desses estudos, o pessoal da autocrítica fala assim, então, rapaz, Moisés foi escrever lá sobre os animais imundos, né? E ele colocou lá uma listinha das aves que não podia se comer. E ele põe morcego no meio. Olha que imbecil. Todo mundo sabe que morcego é um mamífero. Oh, meu Deus do céu. Morcego foi catalogado como mamífero há uns, sei lá, 100 anos atrás. Até 100 anos atrás voava, era o quê? Ave. Então significa que Moisés errou no contexto biológico por não colocar o morcego na lista de mamífero e colocou como ave? Não tem nada a ver. O objetivo da Bíblia é mostrar a questão da redenção. Nesse sentido não existe erro nenhum. Registrou lá que José foi lutar e aí o sol parou. Meu amigo, o sol sempre está parado, cara. O sol nunca mexeu. Como a Bíblia diz que o sol parou? Então tá bom, meu amigo. Até hoje você chega para sua esposa e diz, vamos ver o pôr do sol. Se o sol não se põe, se o sol não se move, como que ele se põe, como que ele nasce? Nós ainda usamos esse tipo de argumentação. Não significa que a Bíblia tem erros, né? Ela vai respeitar, inclusive, a cultura, o tempo e o conhecimento geral daquele tempo, né? Então, isso não pode jogar na conta de que a Bíblia tem erros. Então, para nós, a doutrina da inerrância continua sendo algo importante. Quando você estuda, então, a história da revelação especial, então você vai chegar aí, dependendo da inclinação que você for seguir, cerca de 40 autores. Isso vai. Por que cerca de 40 autores? Porque tem alguns livros que são anônimos. Exemplo, Hebreus. Existe um grande número de pessoas que se inclinam a dizer que Hebreus foi escrito por Paulo. Ele cita sobre Timóteo, as características literárias é bem próxima, tem expressões que só Paulo usa. Então, há um indício forte que Hebreus foi escrito por Paulo? Há um indício. Mas uma das características dos livros de Paulo é que toda vez que é ele que escreve, o que ele faz? Ele se apresenta, Paulo, apóstolo, e Hebreus não tem. Então, se você considerar Hebreus como sendo de Paulo, então você tem um autor a menos. Se você considera que é um outro autor, então você tem um outro autor a mais. Quando você vai para a Bíblia hebraica, eu trouxe só a Torá aqui, mas você pega a Bíblia, você vai ver que Esdras e Neemias é um livro só. Né? E você não tem o fato de que o autor, todo mundo acha que é Esdras, né? Como sendo dos dois livros. Para aqueles que já pensam de modo separado, não, Neemias que escreve separado. Então não é mais um livro só. E assim você tem vários outros livros que acabam
aumentando ou diminuindo a sua conta aí. Alguns chegam de 36 a 42. Você vai encontrar pessoas tratando disso até mais, ou talvez até menos, dependendo da história que vai se estudar, da data e daquele livro propriamente. Tá? Mas são cerca de 40 autores, o período total, 1.600 anos. Né? Lembrando que a revelação começa a pelo menos 5.000 e pouco, quase 6.000 anos. Mas o registro só vai acontecer em Moisés. Então você pega de Moisés até João. Basicamente aí uma faixa de 16 séculos, 1.600 anos. Tá? Mas o período revelacional você tem desde a criação até o ano 100, que dá por volta aí de quase 5.000 anos, né? Considerando aí, inclusive o calendário judaico, hoje, se não me engano, hoje eles estão no ano 5.780, alguma coisa. Né? E eles tentam fazer esse cálculo, né? Contando pelo menos da queda. Né? Porque a partir da queda que começa a contar, obviamente, os anos. Quando se fala lá, Adão viveu tantos anos, fulano viveu tantos anos, Adão tinha tantos anos quando nasceu fulano de tal, e bererá. Aí os caras vão calculando, ele chega a alguma coisa próxima aí de 5.600, 5.700 ou 6.000 anos, dependendo do cálculo que se faz. Tá? Para nós, o importante é que o período da inspiração, do registro, que roda aí por volta desses 1.600 anos. Outra coisa importante sobre o estudo da Bíblia é que a Bíblia ela tem vários estilos ou gêneros literários. Você já observou que a gente sempre estudou junto aqui, e eu sempre bato nessa tecla. Diferenciar o gênero literário. Nós vamos depois começar a estudar sobre prática de pregação, e você vai ver que é a nossa segunda aula de hoje, você vai ver que o fato de conhecer os gêneros literários e estudar o livro de modo obediente ao gênero literário faz toda a diferença. Na escola dominical passado, vocês não vieram alguns, né, mas não sei se vocês acompanharam pela internet, eu dei aqui exemplos de você pegar um texto fora do gênero literário e ter uma interpretação totalmente diferente, que é uma característica neopentecostal. O neopentecostal, para ele não tem gênero literário mesmo. Daqui a uns dias eles vão falar que Deus vai criar tudo de novo, né? Porque eles vão pegar o texto de Gênesis e vai querer colocar em prática hoje. Porque simplesmente desprezam o gênero literário. E esse é um do pulo do gato. Para que você seja um bom estudioso da Bíblia, e mais que isso, para que você seja um bom pregador da Bíblia. Porque se você errou o gênero literário, certamente você vai errar a aplicação do seu texto. Porque se eu pego um texto que é histórico, que já aconteceu na história, e coloco ele como profético, o que vai acontecer? Aquilo que nós pregamos aqui domingo, ou relembramos, né? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu coloco isso como uma promessa para hoje. E aí eu vou estar ludibriando muitas pessoas. E estou errando na aplicação da Bíblia. Então, o gênero literário é importante. E aí você vai ver que existem narrações históricas, tem poesia, tem cântico, tem oráculos, tem parábolas, o evangelho, que é muito próximo de histórico, né? Cartas, e por aí vai. E aí nós vamos tentar, então, trabalhar um pouquinho com essa divisão, dando ênfase nesses gêneros literários aí. Antes de entrarmos propriamente, então, falando sobre o cânon, o que é o cânon? Se você for estudar sobre cânon, vem da palavra que é traduzida por cana ou régua. Né? Um pedaço de cana, que tinha uma determinada medida, vamos medir aqui. Pegava lá um pedaço, isso aqui tem tantas canas. Então o cânon era um instrumento usado para medir alguma coisa, ou para estabelecer o limite de alguma coisa. Então o termo cânon vem da ideia de estabelecer o que é realmente bíblico e o que não é. Né? Então, entendemos por cânon os livros revelados por Deus e cujo registro foi inspirado pelo seu Espírito, e eles foram selecionados de acordo com o testemunho dessa inspiração,
através do testemunho do povo de Israel, do testemunho de Jesus, dos próprios apóstolos, da igreja e de outros livros canônicos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Como que você define o critério para dizer que Romanos é um livro canônico? Como que você define para dizer que o livro de Daniel é canônico? Ou 1 Reis é canônico? Como que você faz isso? Ou o livro dos Salmos é canônico? Então existem critérios que a própria comunidade dos crentes estabeleceu e que foram confirmados e corroborados, inclusive pelo próprio Jesus. Então, vamos lá, eu pus aqui, né? Primeiro, testemunho do povo de Israel. O povo de Israel, a quem Deus escolheu para revelar a sua palavra, obviamente é um dos critérios para definir o que texto é bíblico e que texto que não é. Que texto que vem de Deus e que texto que não vem. Então, por exemplo, quando você vai para a comunidade judaica, eles rejeitam os 7 chamados livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou no Concílio de Trento de 1546. A própria comunidade judaica, que viveu aquilo lá no passado, não reconheceu aqueles livros como sendo inspirados, e sim simplesmente como livros históricos. Opa, então já é um indício que não deve estar na Bíblia. Se o próprio judeu que viveu aquilo não entendeu e não reconheceu aquilo como algo inspirado, já é uma situação. Segundo critério, se são livros do Antigo Testamento, Jesus citou esse livro em algum momento do ministério terreno dele? Os evangelhos referem-se a alguma passagem que Jesus menciona algum desse texto ou algum ensinamento relacionado a esse texto? Então isso serve como segundo parâmetro aqui de critério. Você vai ver Jesus citando profetas antigos, né, falando de Moisés, falando de Salmos, falando dos profetas. E você tem, inclusive, em Lucas, eu acho que é esse texto aqui de Lucas, vamos confirmar se é esse texto aqui que eu separei, Lucas 24. Lucas 24, verso 27, primeiro. É isso mesmo. Jesus já ressuscitado, né? Verso 25, diz assim, ó. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração. Jesus então chega, seu nécio, seu tardo de coração, para quer tudo que os profetas disseram, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 44, veja aí. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. No caso aqui, Lucas, ele não pôs a lista, mas os apóstolos que ouviram, como diz aqui, percorreu, né, ou expunha, discorrendo por todos os profetas. Então, essa experiência que os discípulos, os apóstolos tiveram, serve de critério para confirmar, não, Jesus mostrou, estava lá nesse texto, Jesus citou esse profeta, Jesus falou sobre aquele, Jesus... Sim, então Jesus mencionou, tarará. E o texto é claro, por todos os profetas. Que todos os profetas? Todos os profetas que a igreja do passado, ou seja, a comunidade judaica, já reconhecia como inspirado. Então, os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento foram confirmados pelo povo judeu e pelo próprio Cristo durante o seu ministério terreno. Ah, sim, sim. Então, mas aí veja, vamos colocar o livro de Enoque como canônico? Espera aí, você tem uma citação. O povo de Israel reconhece como canônico? Não. Jesus citou como canônico? Não. É a mesma coisa, Paulo cita um poeta de Gálata. Então esse poeta era inspirado? Só porque ele citou?
bem falaste os teus poetas, ó Gálatas, ventre preguiçoso e tararará. Então significa que Paulo citou o poeta, então esse poeta é inspirado? Não, não é. Uma citação. Para que ele entre no cânon, ele tem que cumprir os critérios. Né? Não sei te falar, tem uma margem lá? Provavelmente tem. O comitê que determinou isso tem uma margem. Mas você tem que ter pelo menos 2 ou 3 critérios aí confirmados. Tá? Então, quando você tem uma citação, ótimo. Como você tem várias outras situações lá. Um exemplo, Jesus participou da festa da dedicação, que é o Hanukkah, o Chanukah. Jesus participou da festa do Chanukah. Então significa que a festa do Chanukah tem que ser uma festa que a gente vai seguir, porque Jesus seguiu. E qual o livro que trata da festa do Chanukah? Macabeus. Então significa que porque Jesus participou da festa do Hanukkah, ele está referendando o livro de Macabeus? Não. Você tem uma situação. Né? Então, para que entre no cânon, ela tem que satisfazer vários critérios. Tá? Principalmente quando critérios que Jesus confirmando. Se Jesus tivesse dito para os discípulos, observai o que disse os macabeus. Aí você coloca no cânon. Como não tem nada disso, então é só uma situação cultural que Jesus passou. Né? Então isso está dentro dos critérios. O que mais? Os próprios apóstolos. Né? E aí você tem mais os escritos do Novo Testamento. Então, os escritos do Novo Testamento precisam ser referendados pela igreja e precisam ser referendados pelos apóstolos. Né? Não é à toa que Paulo, em vários momentos, né, faz questão de mostrar como que ele assinava e tudo mais, para que a igreja reconhecesse aquilo como vindo dele. E existem alguns livros do Novo Testamento que não foram canonizados, ou porque não foram encontrados, ou porque não tiveram amparo realmente. Por exemplo, você vê na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele cita que já tinha escrito uma carta anterior. Cadê a carta? Não tem. A carta 0 que nós chamamos. Cadê a carta 0? Tem carta 0, 1 Coríntios e 2 Coríntios. 1 Coríntios ele cita uma anterior. Cadê essa carta? Não tem. Nós entendemos que dentro da soberania de Deus, essa carta não era para entrar no cânon. Você tem a carta de Laodiceia, que ele cita lá em Colossenses. Cadê a carta de Laodiceia? Não sabemos. E Deus é soberano nesse sentido. Vamos lá, Gisele. Espera aí. Poderia. Se ela é datada daquela época, você tem comprovação científica. E se ela, vamos supor, encontramos lá no Mar Morto um jarrinho lá que tinha a carta de Laodiceia. Vamos imaginar. Encontraram a carta 0 de Corinto. Já foi citada nas Escrituras. É datada. Não confronta nenhuma outra doutrina. Aí que é a questão. Outro critério, ela tem que estar em concordância com os livros que você tem certeza que vieram de Deus. Então, nenhuma coisa tem que confrontar a outra. Então, por exemplo, achou, está datada, já foi referendada, né, já foi citada na própria Escritura, e está em concordância com todo o ensino bíblico, sem problema. É lógico que esse trem vai demorar 300 anos, né, porque a igreja vai, né, tirar todas as dúvidas possíveis e tal. Mas seria possível? Numa perspectiva hipotética, seria possível. Tá? Agora, ela tem que cumprir os critérios. Né? E aí você tem vários... você já deve ter ouvido falar do Evangelho de Tomé. Mas Tomé não era apóstolo, porque, coitado do Tomé, só porque o cara duvidou lá. Não. É porque você tem algumas outras questões que estão muito mais relacionadas à perspectiva cultural do que de ensinamento bíblico. Você tem o Evangelho de Maria Madalena. Não existe. Mas é questionável, né? É questionável. Será que foi ela mesma que escreveu? Você tem uma série de
Mesmo porque as mulheres não eram alfabetizadas, né? Então você tem uma série você tem muito mais dúvida do que certeza. Então, qual que é o critério do cânon? Pega a varinha lá, está faltando alguns dados do critério. Então é melhor deixar de lado, tá? Então hoje nós chegamos dentro da história da Bíblia, passou por todo esse processo. O cânon bíblico nosso mesmo só foi fechado de uma maneira mais categórica depois da Reforma Protestante. Lutero, inclusive, questionava a ideia da carta de Tiago, né? Porque ele se converteu lendo Paulo, que o justo viverá pela fé. E aí Tiago fala, a sua fé sem obras é morta. Ele não entendeu o que Tiago está falando de um lado da moeda e que Paulo está falando do outro. Ele falou, é mais fácil tirar Tiago do que eu tentar entender esse negócio. Só que aí você vê toda a igreja falando, não, peraí, mas está em concordância. Você vê a própria igreja reconhecendo a autoridade de Tiago, né, que era meio-irmão de Jesus, né, que assumiu o pastoreio de Jerusalém. Então você tinha todos outros critérios que referendavam, e mesmo porque você não tinha nenhum conflito entre fé e obras em Tiago, e muito menos a justificação em Paulo, né? Então, tranquilo. Aí você bate o martelo. Ficou claro isso? Vamos dar uma lida só aqui, o Romanos capítulo 3. Antes de entrar aí, como nós começamos um pouquinho atrasado, nós vamos passar um pouquinho também, viu, irmãos? Então, Romanos 3, 2. Paulo vai falar assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele fala, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foi confiados o quê? Os oráculos de Deus. Então, aquilo que o povo de Israel reconheceu como inspirado, oráculos de Deus, como vindo da parte de Deus, a igreja tem que abraçar. Por isso que o Antigo Testamento, pastor, por que não joga fora o Antigo Testamento, ficamos só com o Novo Testamento, que é o escrito para a igreja? Você perderia muita coisa importante. Mesmo porque Jesus referenda que as escrituras falam dele, então eu não posso desprezar isso. E Paulo diz que isso também não podia ser descartado em hipótese nenhuma. Então por isso a gente chega nesse cânon, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Pastor, o senhor falou esse negócio já de 39 e 27 várias vezes, por quê? Porque é isso, meu irmão, o menininho de 5 anos de idade da escola dominical, ele sabe que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 livros e 27. Inclusive ele cita, o menino de 6, 7 anos, ele cita na ordem, melhor do que eu. Né? Então você como líder amanhã depois, se você tutibiar no número de livros da Bíblia, meu amigo, você já vai perder a autoridade com ele de cara. Né? O dia que você for dar uma aula dominical aí para uma criança, você fala, quantos livros tem? Você errou, acabou. Nunca mais você ganha a autoridade dele de novo. Tem musiquinha, senão você está enrolando. E mesmo assim chega no profeta menor lá, dá uma enrascada, né? Faz parte. Mas depois vai pegando. O bom é quando vem os netos, o filho, neto, que aí você vai ensinando para o filho, você vai aprendendo também. Vamos lá, irmãos, ainda dentro da história da Bíblia, então sendo assim, chegamos aos 66 livros canônicos, ou seja, todos dados por inspiração de Deus. Nós já vimos 2 Timóteo 3,16, já vimos 2 Pedro 1,21, e esses livros, portanto, se tornam a base para ser a regra de fé e prática de todo o cristão. Agora, como eu já chamei sua atenção, nós precisamos compreender a progressão da revelação, e os gêneros literários e o contexto cultural de cada livro. Porque senão a gente cria mais problema do que solução. Não é, Jesus? Então, por que entender a progressão? Existem situações no início do período revelacional que vão se tornando mais claros à medida que o progresso da revelação vai sendo dado. O entendimento de Adão e Eva sobre a salvação era que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente.
O entendimento de Abraão sobre redenção é que ele, além de ser filho da mulher, ele serviria de meu substituto. Ele era o cordeiro do lugar lá do Isaac. Já em Moisés, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derrama o seu sangue, que vai ser sacrifício. Em Davi, é aquele que habitaria, então, junto conosco, que assumiria o trono. E assim, a cada momento, né, nessa progressão, a revelação não é linear, ela é ascendente, né? Então ela vai crescendo, vai passando o tempo e ela vai aumentando, até que chegue em Cristo, que é a plenitude da revelação de Deus. Tudo que eu preciso saber, em Jesus, então eu tenho o ápice. Então, às vezes eu pego um texto aqui do início do período revelacional, e se eu não considerar esse progresso e a luz que o texto aqui já me trouxe lá na frente, e se eu ficar preso só aqui nesse período, o que acontece? Eu posso errar. Quer ver um exemplo legal disso aqui? É a história de Caim e Abel. Você pega lá em Gênesis 4, Deus rejeitando a Caim e a sua oferta, e aceitando a oferta de Abel e a pessoa de Abel. Aí você fala, meu Deus, por que o senhor fez esse negócio? Aceita os dois, os meninos bons, por que aconteceu isso? E aí você vai. Só no final da revelação, lá em João, 1 João, você vai encontrar a explicação de que Caim era do maligno. Que o coração dele era mau e que ele era do maligno. Veja, você precisa dos 1.600 anos, praticamente, da revelação para compreender o negócio que foi dado lá no início. Você vai para a história de Abraão, que obedeceu ao ponto de querer sacrificar Isaac. E a Bíblia diz que ele foi com toda fé sacrificar Isaac, que Deus teve que gritar com ele. Aí você fala, não, mas esse cara era doido mesmo, cara. Aí você espera toda a revelação, aí lá em Hebreus, vai dizer que Abraão fez aquilo porque ele já cria que Deus ressuscitaria Isaac. Hebreus te dá essa informação. Só que Hebreus vai te dar essa informação, meu amigo, 3.000 anos depois do acontecido. E 1.500 anos depois do registro. Entendeu? Então, veja, eu preciso levar em consideração, quando eu estudo a Bíblia, essa história e o progresso. Os textos do Novo Testamento precisam trazer luz para os textos do Antigo Testamento. Porque senão, irmãos, eu vou errar sempre. Não, é pela fé na promessa. Ansiou, se alegrou com o meu dia, nesse sentido de saber da fé e da promessa que aconteceria. Sim. Quando ele tem o substituto de Isaac, ele vê a mediação ali. Né? Também isso. Sim. E até uma questão até muito mais rigorosa que a nossa, né? Tanto que você vê gente simples no momento da encarnação de Jesus Cristo serem citados lá, aguardando a vinda do Messias. Aquela profeta Ana, o próprio Simeão, né? Ele, no caso específico, tinha recebido uma promessa. Mas por quê? Porque eles estudavam os oráculos de Deus. Você vê que até os magos do Oriente sabiam.
Então, eles acompanhavam essa progressão. Eles estavam atentos a essa progressão. Né? E nós precisamos estar atentos a essa progressão, porque senão você acaba aplicando ou estudando um texto preso a um determinado momento da revelação e se esquecendo da luz que vem da encarnação de Jesus e do Novo Testamento. Tudo bem até aqui? Então, além da progressão, essa questão do gênero literário. Né? Então, existem vários outros escritos que eu já citei aqui para você, os chamados apócrifos, são cerca de 14 livros. Desses 14 livros, 7 a Igreja Católica acrescentou no Antigo Testamento. Né? Bias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, são 7. Eles fazem isso justamente para tentar referendar algumas práticas culturais. A utilização de vela, oração para defunto, uma série de situações que você vê nesses registros históricos, né, e que eles colocam como parte da revelação. Mas a própria comunidade judaica não reconhece. Vamos lá, gêneros literários. Como eu disse aí, esses 14 livros não satisfazem os critérios canônicos. Tá? Então vamos lá, divisão da Bíblia e gênero literário. Então, essa é uma situação que se você depois, eu sempre incentivo o pessoal no Catecúmenos, ou no tal, fazer isso, pegar lá na sua Bíblia aqui, o índice, o sumário, né? Tem Bíblias agora que já está fazendo isso. Ela já divide o sumário por gênero literário. Tamanha a importância disso. O meu aqui ele já vem dividido. Então ele vem o Pentateuco. Aí ele coloca Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, por quê? Porque é um gênero literário. Ele é histórico e ao mesmo tempo aponta para questões proféticas. É muito semelhante à ideia do Evangelho, né? Mas quando você pega, por exemplo, o registro, né, de Levítico, que vai tratar das questões cerimoniais do sacerdócio levítico, ou quando você pega Números, que vai tratar das questões mais civis, né, e do censo do povo, ou Deuteronômio, que é a síntese de tudo, que trata da lei e tudo mais, você vai ver que o objetivo desse escrito é contar a história e apontar para exigências que Deus ainda quer que estejam em vigor hoje. Existem partes da lei que ainda estão em vigor sobre nós. Né? A lei moral é um exemplo disso. E que Jesus, inclusive, traz uma luz maior do que aquela que que o próprio povo judeu decodificava. Ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você considerar o seu irmão como um tolo no seu coração, você já é um assassino. Então Jesus ainda traz uma interpretação bem mais picante, vamos dizer assim. Né? Ouviste que foi dito, não adulterás. Se olhar com intenção impura, pronto, já era, já foi. Então é um peso a mais. Isso está em vigor. Então a lei, ela tem a sua importância ainda hoje? Sim. Mesmo porque é através dela que a gente reconhece que nós carecemos de Deus. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio trata de Torá, ou Pentateuco, ou lei. Né? Eu incentivo você depois marcando no seu índice aqui, para você, quando for estudar a Bíblia, pelo menos você lembrar que tipo de gênero literário que trata. Depois você tem os chamados livros históricos, né? Que vai de Josué até Esther. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São livros históricos. Quando eu vou estudar, eu vou estar atento à progressão da revelação e atento a esse gênero literário. Se é um livro histórico, ele registrou a história. Os livros históricos, eles trazem princípios de vida. Eles trazem ensinamentos que servem de padrão, de princípio, mas não podem ser traduzidos ou interpretados como livros de promessa, como livros que se eu fizer aquilo vai acontecer comigo. Não, é só o registro histórico. Então, quando as pessoas vão lá e pegam esses textos históricos
E vamos pegar o caso lá de Golias. Registro de Davi vencendo Golias. É um registro histórico, meu amigo. Vai ter critérios ali? Qual é o critério? A confiança de Davi. A fidelidade de Davi de não permitir que o nome de Deus fosse vituperado, caluniado. Né? Então você tem princípios. A questão de que Deus honra aqueles que lutam pelo seu nome. Isso é princípio. Agora, significa que se amanhã depois o islamismo vier atacar o Brasil, e aí você fala, ei, diz que eu vou sair em nome do Senhor, significa que você vai com 5 pedrinhas resolver o problema? Não, meu amigo. Com Davi deu certo, não significa que vai dar certo contigo. Porque é um registro histórico. Tudo bem? Além do histórico, aí depois você tem os sapienciais, né, os chamados livros de sabedoria, que aí pega os livros poéticos, ou sapienciais, ou de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Esses textos, irmãos, alguns vão apresentar essa sabedoria de uma perspectiva de probabilidade, né, o caso de Provérbios. Provérbios não são promessas, são probabilidades. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dela. Aí fala, eu ensinei a Bíblia meu filho a vida inteira, e agora ele desviou. É probabilidade, não é promessa. Mesmo porque a salvação depende muito mais do que simplesmente conhecer as Escrituras. A salvação é graça de Deus. Então, você pega um ensinamento de sabedoria e aplica como um princípio, uma probabilidade na sua vida. A mulher rixosa destrói a sua própria casa. É uma probabilidade. Vai depender muito do homem também. Se o homem for um manso, se o cara for muito manso, igual aquele seu amigo que você conhece, pode ser a mulher que for, que não vai dar problema. Não é assim que você fala? Então, mas a probabilidade é o seguinte, se você tem uma mulher que fica ali, só igual goteira, você vai cansar. Agora tem que dizer, pastor, eu casei com a mulher não para de falar. Significa que você não vai conseguir conviver com ela? Não. Mas a probabilidade é muito grande. É livro de sabedoria. Outra coisa, quando você pega livro poético, a poesia, ela não é literal, necessariamente. Né? Então, eu quero voar como os pássaros, está lá no cântico, qualquer. Aí significa, então, Deus vai fazer você voar? Não, meu amigo, calma, não vai pular de nenhum prédio, que não vai acontecer isso. Né? É poesia. E eu tenho Cantares? Vamos chegar lá, estou falando de Salmos. Então, no Cânticos, aí você tem várias coisas. Você tem cânticos proféticos? Tem. Você tem cânticos de instrução? Tem. Então, você tem que olhar cada um desses cânticos. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que é uma rima, uma poesia. E que não necessariamente é literal. Né? Porque é um cântico. Então as pessoas, um que nós estudamos recentemente, o Salmo 91, né? Que fala da proteção do Senhor, que fala de um monte de situação, tarará, que cita um monte de pragas, e que tudo indica que também é um salmo de Moisés, né? Porque havia a seguinte prática no registro. Salmo de Davi. Vamos imaginar, Salmo 10, Salmo de Davi. O Salmo 11, se eu não coloco nada, a probabilidade é que seja de Davi. Se é de Salomão, aí eu tenho que pôr o título que é de Salomão. Então, existe uma característica, que alguns estudiosos que dizem que o Salmo 91 também é de Moisés. O Salmo 90 é de Moisés, e o Salmo 91, que seria anônimo,
também apontaria para Moisés. Isso tem bastante sentido, porque você vai estudar o Salmo 91, você vai ver que ele fala de termos relacionados lá do Egito, ele fala de tendas. Isso, tem a ver com o espírito, porque às vezes não é cronológico, não é cronológico. E aí, no caso do livro dos Salmos, que ele é dividido em 5 livros, o livro dos Salmos. Então, não sei se você já viu lá, você abre lá, está lá, livro 2, do Salmo tal, tal. Então você tem, por exemplo, o gênero literário dele, os cânticos de romagem, estão tudo dentro de um livro só. Os cânticos que exaltam a grandeza de Deus, está tudo dentro de um livro só. Os salmos de clamor, está tudo concentrado. E aí independe que época e quem escreveu. Tá? E como cântico, às vezes a expressão que ele traz não é literal. Né? É um cântico, é uma poesia. E tem gente que às vezes quer interpretar o livro dos Salmos de um modo extremamente literal. Né? Eu não estou conseguindo pensar em nenhuma situação específica assim, né? Então pronto, eu vou... Ou o senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aí, não, você vai ver, a fulana vai ter que vir almoçar aqui em casa. E ela vai ter que falar que a minha comida é gostosa. Não é isso, meu amigo, é um cântico. Eu preciso entender aquilo lá como um cântico. E que uma expressão poética não necessariamente vai me dar uma interpretação literal. Porque senão eu vou errar na minha interpretação. Aí você tem Provérbios, como eu disse, que é de probabilidade, Eclesiásticos, que geralmente é de comparação, né? Também é probabilidade, porque é a experiência de Salomão, é o livro que ele escreve já na velhice, então ele já tinha vivido toda a experiência dele. Fala, eu nunca vi. Agora significa que não existe? Não necessariamente. Ou então quando você pega lá, né, Davi, eu nunca vi o justo mendigar o pão. E ele nunca viu. Agora significa que todo justo não vai passar necessidade? O próprio apóstolo Paulo diz que ele passou. Veja, então, pega errado, está errado, porque estou desconsiderando o gênero literário, estou considerando o contexto que foi escrito, a poesia que está em volta disso. E se eu desprezo isso, batata. E Cantares. Aí Cantares, você vê, é um outro exemplo, Léo, interessante da inspiração divina. Quando você vai lá para o 2 Reis, se não me engano, 2 Crônicas, que fala da sabedoria de Salomão, é dito que Salomão escreveu quantos cânticos? Você lembra? Depois você dá uma pesquisada lá. Mas, se não me falha a memória, são 1005. Ele escreveu 1005 cânticos. E nós temos apenas um cântico registrado. Cantares. Mas por que então Cantares? Aí entra a questão da visão dessa soberania de Deus, né, dentro da inspiração. E aí eu preciso entender aquilo mesmo como um cântico, mas fazendo sentido no plano da redenção. Então, a melhor maneira de você interpretar Cantares é de uma perspectiva apocalíptica da igreja, da noiva e de Cristo, o noivo. Essa é a maneira mais sensata de se interpretar o cântico dos cânticos. Né? Agora, se eu for me preocupar com detalhes poéticos do cântico para a interpretação, eu fico louco. Eu preciso pegar a essência. Qual é a essência? Existe uma noiva, existe um noivo. E apesar de todas as lutas e dificuldades, apesar de todos os problemas, eles vão ficar juntos. Ponto. Tem escolas. Eu já preguei em cânticos, já preguei. Não tenho muitos sermões em cântico não, mas eu tenho. Agora, Calvino mesmo foi um dos livros que Calvino pulou fora, né? Mas por quê? Porque é essa questão que ele despreza do casamento judaico. A reforma protestante, como ela vem em viés católico e não viés judaico, a gente perdeu muito essa conexão com a cultura judaica.
E o livro de Cantares é a cultura judaica em cântico, que aponta para o noivo e para uma noiva, que aponta para a ideia de um casamento, para a ideia de um amor eterno, tal. Então, hoje você já encontra alguns judeus messiânicos, eu não vou lembrar o nome dele agora, um cara de BH, tem uma comunidade messiânica lá, e esse cara, ele faz um estudo interessante sobre Cantares. O problema é que ele é pré-milenista, porque eles, como são judeus, eles acreditam que o reino tem que ser aqui na terra. Então, toda a interpretação apocalíptica dele vai ser para Jesus voltando para reinar aqui, e para que Jerusalém, de fato, seja o lugar do trono do Messias. Então, aí é o erro dele, né? Aí é o foco, o cara ficar muito preso na questão histórica de Israel e desprezar a igreja, né? Desprezar o período da graça. Mas é um dos caras que trabalha Cantares nessa perspectiva do noivo e do Messias, né? Eu vou ver se eu encontro alguma coisa, Marcelo, alguma coisa. É dele, inclusive, um dos livros que eu usei na pesquisa sobre as festas judaicas, eu peguei desse cara, que ele faz essa conexão. Aí você só despreza a questão escatológica dele. Agora o restante, cara, a questão cultural, o cara é judeu, então ele é bem fiel, tá? Então a melhor forma de interpretar Cantares é nessa perspectiva escatológica. E por isso que Calvino, inclusive, diz que é complicado, né? Você vê que Calvino ele não entra nem tanto em Apocalipse e nem em Cantares, porque essa questão escatológica não era a praia dele. Mas também já fez muito, né? Já tá bom, né? E aí vai. Então assim a gente fecha os livros de sabedoria. E depois nós temos ainda os proféticos, que são os oráculos. Aí sim são textos que referem a profecias, a promessas. A grande parte dessas promessas já foram cumpridas. E é por isso que eu preciso da progressão da revelação. Veja, vou estudar a Bíblia, eu tenho que considerar o progresso da revelação e considerar o gênero literário. Porque senão eu pego uma promessa aqui de um profeta qualquer e venho pregar como se fosse para realizar amanhã e já foi realizado em Cristo. Aí está errado. Então, aí eu vou ter os profetas maiores e os profetas menores. Por que essa distinção de profeta maior e menor? Por causa do tamanho do livro. Só isso, né? O número de capítulos desse livro. Você pega então Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são livros grandes. E os profetas menores, que são profecias pequenas, 2, 3 capítulos, 6 capítulos no máximo, resolve o problema. Então é só uma questão do tamanho do livro, por isso que se chama profetas maiores ou melhores. Não é que os profetas maiores são melhores que os profetas menores, né? Não é uma questão hierárquica, é só a questão do tamanho do livro. E todos falam de profecia. Tudo bem? Dentro da divisão do Novo Testamento, então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelhos. E não é também cronológico, viu, Gesiel? Mas é por temas. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos, que na verdade é João Marcos, né, que escreveu, Marcos apresenta de um modo geral, né, o servo, Jesus como servo. Lucas já vai apresentar essa ideia do Messias mesmo, né, ele como mais focado no ofício messiânico, né, e João também, que é aquele que é o próprio Deus, né? Que é a expressão final de Tomé, né? Quando vê Jesus ressuscitado lá em João, o que ele diz? Deus meu, Rei meu, Deus meu. Então essa é a ideia, né, do Messias como Deus encarnado. Então são temas. E aí Marcos foi o primeiro a ser escrito. Marcos foi discípulo de Pedro primeiro, né? Depois foi auxiliar também de Paulo. Então ele escreve muito. Você pega os sermões de Pedro em Lucas, você vê que a estrutura do sermão é o esqueleto de Marcos. Então Marcos escreve muito sobre a influência de Pedro. Alguns teólogos, inclusive, chamam o evangelho de Marcos como se fosse o evangelho de Pedro, né? Por conta da estrutura.
E aí Mateus vem depois, Lucas foi o último, né, depois daquela acurada investigação e tudo mais, e João, que tem o objetivo só, mas nas últimas semanas do ministério de Jesus, então por isso que é chamado evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, semelhantes, e o evangelho de João, que é distinto, por isso que é separado. Eu sempre tenho externado que, na minha visão, o evangelho de João tinha que ser o primeiro, né? Pelo paralelismo que tem com Gênesis. Você pega Gênesis, no princípio criou Deus, você pega justamente, João começa, no princípio. É a mesma estrutura, inclusive da luz, de tudo. Então, eu acho que o nosso comitê aí, ele deu uma deslizadinha nessa questão histórica, porque faria todo sentido se o evangelho de João fosse o primeiro. Apresenta Jesus como o servo, de um modo geral, apresentando Jesus como aquele que veio para servir, né? Vamos lá. Aí depois você tem um único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, que é o livro que as pessoas mais erram, porque não consideram ele como histórico, né? A própria base dos dons carismáticos está errado, porque não levou em consideração o gênero literário. Qual que é a base do neopentecostalismo e do pentecostalismo para dom de línguas? Atos 2. Fato histórico, aconteceu, acabou. Pronto, acabou. Se o cara tivesse simplesmente observado a progressão da revelação e o gênero literário do texto, não existiria igreja pentecostal, meu amigo. Né, Marquinhos? Aí você fala, mas Coríntios, né? Mas Coríntios fala que vai cessar. A base dos dons carismáticos está justamente em Atos. Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19. O dom de línguas, Sim. E Marcos 16, né? Mas veja, se você você coloca Atos no lugar devido dele, como livro histórico, 90% da base da manutenção dos dons carismáticos você lança por terra. Não tem porquê de ter. E mesmo quando você usa, porque Coríntios, o próprio dom carismático, ele se conflita. Quando Paulo apresenta como credencial de apóstolo, ou quando Paulo, lá em 2 Coríntios 12:12, ou quando lá em 1 Coríntios 13:8, diz, olha, vai cessar. Né? Quando em 1 Coríntios 14 ele fala, eu mesmo prefiro, né, falar não sei quantas mil palavras que alguém entenda do que 5 em outra língua. Então, quer dizer, o próprio texto de Coríntios ele já vai desqualificando o dom carismático, né? Por quê? Porque não é o dom que eles pregam como hoje. O que eles pregam como hoje é a manifestação de Atos, que é um livro histórico. E aí bagunça tudo coreto. O quê? Os dons de línguas contemporâneos? 1750 para frente, que voltou. 1000 anos mais ou menos. Você tem até 1600 anos mais ou menos sem nenhuma manifestação, que é um dado histórico importante, né? Durante 1600 anos ninguém recebeu o Espírito Santo. Aí em 1750 começa a receber. Aí você vai estudar ainda, é umas mulheres doidas metodistas lá, que tinham as experiências espírita, kardecista, que ainda começou com esses casos lá, e dali a experiência, né? A experiência de um acaba gerando a experiência de outros, aí chega onde você está. Mas se eles tão somente observassem o livro de Atos como histórico, já muito problema já seria evitado. Vamos lá, para a gente terminar. Aí depois você tem as cartas paulinas, que é a maior parte dos gêneros, né? Que aí é ensino, aqui é ensino, critério, princípio, prática cristã. Aí isso aqui é o quente, os nossos dias, vamos dizer assim, e as cartas gerais, né?
que pega Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Também ensinos, mas de outros servos do Senhor. E a 5ª divisão, um único livro profético. Então, se você for comparar, são 5 divisões no Antigo Testamento e 5 no Novo. Né? Então, lei, histórico, cânticos ou sabedoria, né? Não, são 4, né? A divisão de profetas maiores e menores. E no caso do Novo, Evangelho, Atos, cartas paulinas, cartas gerais e profético, que é o Apocalipse. Também 5. Tudo bem? Dúvidas, irmãos, sobre essa questão da progressão aí? Sei que o nosso tempo já passou, mas vamos lá mais um pouquinho. Fiz um quadrozinho aí. Aqui, infelizmente, vocês não vão estar vendo. Mas você tem aí, vamos ver aqui que página que está. Página 18, né? Lá embaixo você tem uma visão do conjunto bíblico, não é isso? Então aí você tem o dividido Velho Testamento e Novo Testamento. De Gênesis 1 a 11, você tem uma divisão de Éden, Dilúvio e Babel. Que eu ponho lá embaixo, criação, não é isso? Mas para ficar uma ideia mais completa, acrescenta aí, põe criação e queda. Criação / queda. Porque você vai ver que toda a progressão bíblica, ela vai trabalhar com isso. Criação, queda, redenção, consumação. Essa é a história. Toda a história funciona nesse script, Roberto. Criação, queda, redenção. E consumação, dependendo do fato. Desde a historinha do super-homem, desde a historinha para criança, é sempre a mesma coisa. Você tem lá o pato feio. Ele nasceu, aí ele fica desprezado, e aí tem a redenção dele, é um cisne. Super-homem e Batman versus Batman, é a mesma coisa. Tem eles bonitinho, briga, redenção, morre, depois vem o outro filme, traz a redenção. É sempre isso, irmãos. Ninguém inventa nada novo, tudo funciona nessa mesma coisa. Porque essa é a história da humanidade. Criação, queda, redenção e consumação. Então você tem primeiro quadrinho aí, primeira coluna, criação e queda. Depois você tem de Gênesis 12 a Malaquias 4, a história dos patriarcas, Egito, peregrinações, está errado aí, está faltando um E aí, né? Ficou peregrinações, é peregrinações. Juízes, Reino Unido, Reino Dividido, que a gente vai estudar isso na próxima aula. Cativeiro, restauração. Embaixo está escrito Israel, você põe Israel / lei. Israel / lei. Depois você tem o Novo Testamento, você está lá, Evangelhos, que é os precedentes do ministério, o início do ministério de Jesus, o ministério na Galiléia, o ministério no norte, o ministério na Pérea, últimas semanas, os 40 dias antes da ascensão. Que é Cristo, aí eu quero que você põe / redenção. Para ficar queda, lei, redenção. Aí depois você tem de Atos e as epístolas, a igreja de Jerusalém, dispersão em Antioquia, viagens missionárias, Jerusalém até Roma, um intervalo entre prisões, as cartas pastorais e as cartas gerais. Aí você tem igreja e ao mesmo tempo / graça. Enquanto no segunda coluna você tem Israel / lei, e aqui você tem igreja / graça, o período da graça. E a última coluna aí, Apocalipse, as divisões aí, apesar que eu só pus 5, né? São 7, mas só de você ter uma ideia aqui. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que é os castiçais. Você tem aí os aliados de Satanás, aí a queda, são 7 sessões, que é a consumação. Então fica criação, queda, Israel, lei, Cristo, redenção, igreja, graça, consumação. Tá? Beleza? Então assim a gente fecha a nossa primeira aula com essa visão geral da história da Bíblia. Nós aprendemos então hoje sobre revelação geral, revelação especial. Aprendemos sobre revelação, inspiração, iluminação e unção. Aprendemos sobre cânon e critérios
para a definição do cânon, e a divisão da revelação progressiva em gêneros literários, e vimos quais eles são e qual é a divisão. Por isso que a Bíblia não é um livro escrito para você ler de capa a capa. Eu vou começar a ler a Bíblia. Aí pega aqui em Gênesis e acha que vai nessa sequência. Pior modo de você ler, a pior maneira para ler a Bíblia é desse jeito. Mas você tem que ir por gêneros. Mesmo porque você vai pegar a parte histórica e você vai ver que ela é paralela aos profetas. Então, se você for ler numa sequência, você perde muitas vezes alguns dados. O ideal é você ler aquele período histórico dos livros históricos e depois o período histórico dos profetas, porque aí você faz as conexões, né? Isso é assunto para a próxima aula da história da Bíblia, aí, que a gente faz essa divisão cronológica. Se você quiser ler depois a Bíblia cronologicamente, aí dá para seguir lá. E aí provavelmente você deve começar com Gênesis e Jó, né? Que são os livros do mesmo período. Beleza?